Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus, esse nosso Deus de amor, de justiça, caridade, esse Pai amoroso, cuidadoso. Elevar também o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso modelo, nosso guia, nosso tutor, nosso farol, nosso irmão mais velho. Ele que tanto carinho nos entrega, tanto ensinamento. Jesus amigo, gratidão. Vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade amiga, estes espíritos de luz que, amando do nosso Mestre, tanto nos auxiliam, tanto auxiliam a nós encarnados, nos inspirando a boa conduta, as boas ações, as boas palavras. Gratidão, espíritos amigos, meu anjo da guarda, espíritos protetores incansáveis. Agradecemos, Pai, por mais este dia que está se iniciando na nossa jornada terrena, por termos aberto os olhos. Este é o maior presente que podemos receber, pois esta reencarnação é a grande oportunidade deste Espírito que vos fala, de se tornar melhor. Para isso pedimos o auxílio necessário, porque pequenos ainda somos. O auxílio nesta caminhada. Que o nosso dia seja leve, seja útil, seja bom, seja no bem. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos lá a uma reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje. Vou tirar essa marcação daqui. Vamos lá, vamos ver. Capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Me veio aqui nos olhos, me saltou aos olhos o item 7, que vem dentro do assunto a fé religiosa, condições da fé inabalável. Eu vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria. E o item é o item 7, portanto, capítulo 19, item 7. Vamos lendo. Geralmente, se diz que a fé não se receita, não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de não a terem, não a possuírem. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é mais correto ainda, a fé não se impõe. A fé deve ser adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo aqueles que tenham contra ela muita resistência. Falamos de verdades espirituais básicas e não dessa ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas. Elas é que devem procurar a fé. E se o fizerem com sinceridade, irão encontrá-la. Fiquem certos de que aqueles que dizem nada mais desejamos do que crer, mas infelizmente não conseguimos, o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que dizem, fecham os ouvidos.
São muitas as provas de que a fé existe, mas por que essas pessoas se recusam a observá-las? Em algumas, perdão, em algumas é indiferença. Noutras é o medo de serem forçadas a mudarem seus hábitos. Porém, na grande maioria, é o orgulho que se nega a reconhecer um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Muito bem, vamos parar por aqui, porque apesar de ser um primeiro parágrafo desse item 7, um parágrafo introdutório, já nos diz bastante mesmo. Vem trazendo este assunto que de tão importante, é tão popular que eu digo para nós aqui, reencarnados, nós que estamos no plano físico, é uma palavra que virou até corriqueira e por ser muito corriqueira, às vezes até banalizada. E banalizada não no sentido pejorativo, que eu vou falar mal da fé, mas que usada assim como qualquer coisa. Ah, eu tenho fé, tenha fé, a fé, sem que essa palavra tenha trazido não tenha trazido muita reflexão para as pessoas que dela querem fazer uso. O que leva muitos de nós, avaliando esses que usam a palavra fé sem refletir sobre ela, fazem com que muitos acabem não tendo crença, desacreditando pelo uso banalizado. Isso acontece com muitas outras coisas, não é mesmo? Quando algo é muito banalizado, a gente tende a não acreditar nela. E com a fé não deixou de acontecer a mesma coisa. Mas aqui nesse trecho vem falando especificamente dos que dizem que não têm fé. E o porquê? E o Evangelho vem nos explicando que na verdade essas pessoas falam isso porque querem. Porque na verdade elas querem ter esta opinião sobre a fé. E não porque tenham tido essa opinião por uma reflexão verdadeira. Pois vejam bem, como diz aqui, provas não faltam de que a fé existe e que ela pode realmente transformar a vida das pessoas. O que acontece é que essas pessoas não querem acreditar, não é mesmo? Portanto, usam este argumento. Mas eles dizem aqui, eles falam com a boca, mas fecham os ouvidos, porque não querem ver a manifestação da fé, não é mesmo? E aqui, como o próprio capítulo começa, o próprio item começa dizendo, nós não estamos falando de religiões, né? Estamos falando de uma fé, este sentimento de relação do indivíduo com Deus, da criatura com o Criador. Porque até nisso, meus irmãos, muitos confundem fé com seguir dogmas específicos. Dogmas específicos, cada um tem o direito de seguir os seus. Assim como cada um tem o direito de usar a roupa que quiser, assim como cada um tem uma cor, assim como cada um tem uma altura, cada um tem um peso, o que não nos deixa, o fato de cada um ter suas características, não nos faz deixar de sermos seres humanos. Nós gostemos disso ou não. O mesmo acontece com a fé. O fato de eu ter fé não faz com que eu seja obrigada a ter os mesmos rituais e as mesmas crenças de todos os outros. E isso, irmãos, não é fé. Isso é religião, que cada um tem o direito de ter a sua. Fé é relação da criatura com o Criador. E é isso que o Evangelho nos traz.
É isso que o Pai nos pede. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Em nenhum momento Jesus disse que veio ensinar rituais. E em nenhum momento Jesus disse que veio trazer um manual de como ser no mundo. Portanto, isso são escolhas nossas e nós temos o direito de fazê-las, sim. Mas a partir do momento que começamos a violentar os irmãos porque eles não pensam como nós não entendemos nada da relação com o Pai maior. É muito bonito e é forte. Sim, é forte, mas às vezes nós precisamos de palavras fortes, de movimentos que façam realmente nós usarmos a nossa capacidade de reflexão. Já temos condições, já estamos maduros o suficiente para fazer uma reflexão mais profunda sobre a vida, sobre a existência, sobre nós mesmos. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos ver o que nos vem aqui. Intervenção dos espíritos no mundo material. Aqui está, capítulo 9. Portanto, pergunta 457. Kardec vai perguntar: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Será que os espíritos podem saber dos nossos pensamentos até os mais íntimos? Se é que existe diferença entre os pensamentos mais íntimos e menos íntimos? Vamos ver o que os espíritos nos responderam. Conhecem até o que vocês gostariam de ocultar de vocês mesmos. Nem as ações, nem os pensamentos podem ser ocultados dos espíritos. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar rapidamente sobre essa questão, para que nós não nos assustemos. Nós já conversamos aqui, mas sempre é bom relembrar que a gente abre o Livro dos Espíritos, né, e lê uma pergunta. Mas uma pergunta nunca está solta dentro do livro, está organizado por assuntos, por blocos, por capítulos, como nós falamos aqui. E aqui não é diferente. Quando a gente abre essa pergunta 457 e se depara com a pergunta e a resposta de que os espíritos sabem dos nossos pensamentos tão íntimos, aqueles que nem nós queríamos ter, a gente se assusta, não é mesmo? Pode se assustar, no sentido de que, então, sabendo que o espírito nada mais é do que um irmão que desencarna, e nós podemos imaginar um inimigo meu, alguém que tem uma desavença, desencarnado, simplesmente vai se aproximar de mim e ter acesso a todos os meus pensamentos? Vejamos bem. Não é bem assim que funciona, tá? Os espíritos podem conhecer? Essa é a pergunta de Kardec. Vamos aprender a interpretar. Podem conhecer? E os espíritos respondem: sim, podem conhecer. Mas tudo está regido por uma ordem que é de Deus. E só é dado os acontecimentos que são justos, porque Deus é justo e Deus é bom. Nós temos livre-arbítrio? Temos, mas tudo que acontece na criação tem que ter utilidade. Espíritos só vão ter acesso aos nossos pensamentos mais úteis se aquilo tiver uma utilidade. Portanto, aqui nós estamos falando mais de espíritos de luz, que, tendo conhecimento dos nossos pensamentos, poderão nos auxiliar. Espíritos irmãos nossos que estão ainda inferiorizados, desencarnados, que por algum motivo que queiram nos fazer mal, eles podem muito mais perceber, porque eles podem estar por perto, perceber os nossos atos, perceber
a nossa sintonia. E aí, automaticamente, eles vão perceber o nosso padrão de pensamento. Não é assim? Nós não conhecemos as pessoas quando convivemos com elas, mas não que eles fiquem fazendo leituras exatas de tudo que pensamos. Espíritos inferiores, não. Não seria assim. Não seria desta forma. A nossa lógica nos diz. Portanto, o Livro dos Espíritos vai nos explicar isso conforme nós formos aprendendo. Espero que tenha ficado claro, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas distorcem, estão chegando na doutrina, escutam algo assim, se assustam, né? Não é bem assim que funciona. É importante, quando estamos tomando posse de um novo conhecimento, que tentemos entender antes de formar opiniões, porque elas correm grande risco de serem opiniões equivocadas. Tá bem, vamos encerrar então? Gratidão à espiritualidade pelo nosso aprendizado de hoje. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, em gratidão por mais este dia e estes momentos que estivemos aqui. Abençoa, Pai, o dia de todos nós e que nós possamos ser úteis, bons e aprendermos e ensinarmos um pouquinho mais no dia de hoje. Fiquem conosco, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.